Estamos na Redzone, seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Olha, como passaram desde o último vídeo, fiquei uma semana sem postar na minha viagem de volta aqui para Rondônia, mas já estou em casa de volta, já estamos com um estúdio novo, tá certo que ainda pode ter algumas alterações, mas estamos em estúdio novo. Porém, todavia, Isaac Ribeiro aqui com vocês de volta com o FA na veia, trazendo futebol americano para vocês, notícias do futebol americano. E hoje, além das notícias, nós vamos brincar um pouquinho de previsões dos prêmios individuais da NFL, NFL Awards, para a temporada 2025-2026. Mas antes de fazer tudo isso, vamos embora, dá aquele like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos, porque isso é muito importante para o canal e a gente vai crescendo mês após mês. E aí nós vamos chegar, se Deus quiser, nos 1000 inscritos. Estamos com 324. Falta só um pouquinho, gente. Pouco menos de 700 aí, a gente chega a 1000. Então vamos fazer um esforço aí e espalhar a boa nova para o Brasil. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora. Solta a vinheta. Vamos começar com algumas notícias mais rápidas aqui. Falando aí de Jordan Edson. Jordan Edson foi suspenso por 3 jogos por violar a política de substâncias da NFL. Ô, gente que não aprende a lição, parece que não sabe o que é certo, o que é errado. Ai, é aquele mesmo papo de sempre, não vou me delongar muito, mas esses caras não aprendem a lição com os erros dos outros e alguns não aprendem nem com os próprios erros. Fazer o quê? Paciência, né? A vida não é perfeita, mas não precisamos complicá-la cada vez mais. Vamos para mais uma notícia aqui. Se você é fã dos Rams, ou se você é fã de um bom futebol americano, fique sabendo que Kyren Williams, running back, acertou uma extensão de 3 anos e 33 milhões com os Rams. Olha, 33 milhões, 11 milhões por ano, uma boa quantia por um running back, não estão pagando tanto assim running backs, né? A maioria dos running backs estão recebendo abaixo de 10 milhões, são poucos os que estão recebendo acima. Tá certo que Kyren Williams não é aquele baita running back, mas tem feito um serviço tão bem feito ali no time dos Rams. Ele tem sido uma chave essencial para o estilo de jogo da franquia de Los Angeles. Então, eu creio que foi um acerto do time aí, renovar com ele. E vamos embora porque os Rams vão dar trabalho esse ano mais uma vez. Vamos falar um pouquinho de Shedeur Sanders. Shedeur Sanders que foi listado como QB4 no elenco dos Browns. Eita, QB4, para um cara que era tão hypado, que caiu tanto no draft. Nem tudo são flores quando você entra na NFL. Porém, todavia, entretanto, se isso serve de alívio para os fãs do jogador ex-Colorado... Colorado? Eu acho que era Colorado. Vocês me corrijam aqui se eu estiver errado. Ele será o quarterback titular no primeiro jogo da pré-temporada. Então, ele será o principal quarterback nesse primeiro jogo de pré-temporada, pré-season da NFL dos Browns. Os Colts revelam planos para os quarterbacks na pré-temporada. E vamos lá. Até agora, eu acho que ninguém sabe quem vai ser o quarterback titular. Anthony Richardson ou Daniel Jones. E na atual situação, pelo que o Richardson mostrou nos 2 primeiros anos, tá certo, teve contusão, ok, mas em momentos em campo muito mais baixos do que altos na carreira, e um Daniel Jones que nós já conhecemos muito bem e que não é animatório, né? Não é animatório, nem sei se existe essa palavra, não é animador pensar num time sendo capitaneado por Daniel Jones, por mais experiência que ele tenha. Eu ainda acho que o Richardson vai ser o titular. Não sei se na primeira semana, mas eu acho que na maioria dos jogos da franquia o Richardson vai ser o titular e o Daniel Jones vai acabar sendo reserva, até porque o Richardson ele é um novato, não é o 3º ano dele, mas ainda está no contrato de calouro. Ele tem ainda a possibilidade de evoluir. O Daniel Jones a gente já conhece perfeitamente como ele é. Não que ele não possa evoluir, mas eu acho que uma possível evolução do Daniel Jones é muito menor do que uma possível evolução do Anthony Richardson, caso isso venha a acontecer. Então, eu ainda acredito na possibilidade de Richardson ser titular por mais jogos dentro dessa temporada, a não ser que sua saúde não colabore.
Deixa aqui nos comentários se você acha que o Richardson ou o Daniel Jones serão os titulares do Indianapolis Colts. Coloca aqui, eu quero saber a sua opinião. E vamos falar de novela? Vamos falar de novela, e novela que nem sempre é tão legal, porque querendo ou não, Micah Parsons e Jerry Jones ainda não chegaram no acordo. Ô Isaac, por que você falou de Jerry Jones não Dallas Cowboys? Porque querendo ou não, Dallas Cowboys é o Jerry Jones e Jerry Jones é o Dallas Cowboys. Ele é o dono, general manager, presidente, sei lá mais o que, ele é lá dentro. E vamos entrar num acordo. O filho dele, que em tese deveria já substituí-lo, aparenta não ser muito diferente, né? Então acho que uma substituição de Jerry Jones por Stephen Jones não seja uma mudança da água para o vinho, mas seja uma manutenção da mesma água ou do mesmo vinho, sendo ele bom ou não. E nesse caso eu fico com um não, porque querendo ou não, a gente vai para as notícias um pouco mais, vamos assim, atrasadas, né, da semana passada. O Micah Parsons, depois de algumas falas públicas de Jerry Jones e de Stephen Jones, soltou uma carta aberta no seu Twitter ou nas suas redes sociais, dizendo que ele está oficialmente pedindo troca, né? Oficialmente ele pediu troca para o Dallas Cowboys. Ele não quer mais ser um Cowboy, apesar de ser torcedor dos Cowboys desde pequeno, e isso que a franquia não sabe aproveitar. O cara, fã do time, torcedor do time, foi selecionado pelo time, é a figura principal, pelo menos da defesa desse time, se não do time como um todo ali junto de Dak Prescott, CeeDee Lamb, e eles não estão sabendo aproveitar isso. Eles estão negligenciando o seu atleta. Daquela mesma forma, demora tempo demais para renovar com seus principais jogadores e acaba pagando muito, mas muito além do que deveriam ser pagos. Não que talvez alguns não mereçam. No caso do Dak Prescott, para mim, não merece os 60 milhões por ano dele. Porém, todavia, entretanto, o CeeDee Lamb mereceu muito bem o contrato renovado e, te garanto, o Micah Parsons mereceria sim o contrato que provavelmente ele esteja pedindo. E com certeza é além daquilo que o TJ Watt está recebendo. Então, essa novela vai se estender por muito tempo. E aí Jerry Jones volta a falar e ele acaba dizendo que ele não acredita que Micah Parsons jogará na semana 1. Então isso virará uma novela quase tão longa ou talvez mais longa do que a novela que foi o Brandon Ayuk no ano passado com o 49ers. Ou até mesmo a novela do Trent Williams, a novela do Nick Bosa, só para lembrar o time que eu torço. Porque não vai ser muito diferente. O Micah Parsons está com a razão, tá? Se ele vai ser trocado, bem, acho complicado, a não ser que algum time apareça aí com 2, 3 escolhas de primeira rodada, uma de segunda ou de terceira. Eles vão pedir alto caso eles aceitem trocar Micah Parsons. Mas eu creio que ele não será trocado e será renovado. A questão é, depois de renovar, ele continuará feliz no time? Ou agora ele não aceitará mais nenhuma proposta e vai esperar se tornar free agent ano que vem? Aí o corre-corre vai ser grande ano que vem. Nossa! Imagine se ele vira free agent. Deixa seu comentário, quero saber sua opinião sobre Micah Parsons e Jerry Jones. Bem, vamos agora falar de NFL Awards 2025-2026, já prevendo quem vai ganhar cada um dos prêmios individuais da NFL. Começando com o Coach of the Year, técnico do ano, eu vou de Dan Quinn, tá? Aqui eu acho que eu vou de Dan Quinn porque ele já fez um ótimo trabalho ano passado e tem tudo para fazer um excelente trabalho nesse ano, já que reforçou muito bem o time, tá certo? Ainda tem alguns detalhes que poderiam ser reforçados no time? Tem, todo time tem. São pouquíssimos os times que talvez a gente fale assim, não tem quase nada para reforçar. E no caso dos Commanders, que está numa reconstrução depois que foi vendido o time, ele começou muito bem, um ano. Existe a possibilidade do Jayden Daniels ter uma regressão à média no seu segundo ano? Sim, sempre existe essa possibilidade. Mas eu creio que estejam fazendo um trabalho muito bem feito para que se mantenha pelo menos o mesmo nível do ano passado para o jogador, que agora conta com peças novas no ataque para receber e para sua proteção também, o que favorece ainda mais a potencialidade de Jayden Daniels. Tá? Então Dan Quinn para mim fica com esse prêmio que ele mereceu no ano passado, mas acabou ficando com Kevin O'Connell. Esse ano vai para Dan Quinn. Comeback Player of the Year, o jogador que volta de contusão.
Eu coloquei aqui Dre Greenlaw pelo Denver Broncos, ex-49ers, contratado pelo Denver Broncos. É um linebacker muito bom, ele é brutal, ele é bruto, mas é um bruto que assim que não é desleal. Ele às vezes exagera na força e comete algumas faltas, mas ele é muito bom. E creio que ele possa ser sim o Comeback Player of the Year, para não colocar quarterbacks, tá? E nem colocar aquele quarterback ou aquele jogador que estava uma pinóia de ruim e de repente teve um ano maravilhoso. Não, fugir desse padrão besta que a NFL criou recentemente, vamos colocar alguém que volta de contusão mesmo. Existe a possibilidade de ser outro? Sim, poderia ser o Aidan Hutchinson. Mas acho que eu vou ficar aqui com Dre Greenlaw. Eu fico com o coração dividido, mas eu vou de Dre Greenlaw porque eu acredito que a defesa do Denver Broncos, mantendo o coordenador defensivo do ano passado e reforçando a defesa como foram jogadores como Dre Greenlaw, Talanoa Hufanga e alguns mais no draft, eu acho que essa defesa pode ser tida como a melhor do ano e isso vai favorecer muito o Greenlaw. Defensive Rookie of the Year, ou jogador defensivo novato do ano, eu vou de Shemar Stewart. Pois mas ele faltou em muitos dos treinos, fazendo o holdout dele, porque ele queria receber o contrato da forma dele lá, beleza, ok, 100%, mas eu creio que ele tem todas as possibilidades, todas as chaves possíveis para fazer um excelente ano pelo time do Cincinnati Bengals e assim se tornar o defensor novato do ano. Já o ofensivo do ano, o jogador novato ofensivo do ano, eu acho que eu meio que acompanhando aí a leva, meio que Maria vai com as outras, eu vou com Ashton Jeanty. Meio difícil não apostar nele porque o hype é tão grande que eu acho que ele consegue sim atingir esse nível de premiação. Ah, Isaac, mas tem o Travis Hunter. Ok, mas o Travis Hunter vai dividir, a princípio ele vai dividir defesa e ataque, ele vai jogar nos dois, snaps nos dois lados, o que talvez diminua seus números, e geralmente para esse tipo de premiação números são excepcionais, são imprescindíveis para esse tipo de premiação, e eu acho que vai ficar assim com o Ashton Jeanty. Talvez o Defensive Rookie of the Year seja o Travis Hunter, mas eu ainda aposto no Shemar Stewart, mas para o Offensive Rookie of the Year eu vou de Ashton Jeanty. Para o jogador defensivo do ano, eu vou de Micah Parsons. Ano passado eu quis ir de Micah Parsons, mas aí eu mudei de ideia no meio da gravação. Esse ano, eu acho que talvez pela raiva que talvez ele entre em campo para provar que ele merece aquilo que ele quer, que ele pede, ganhando ou não o contrato do Dallas Cowboys, sendo trocado ou não, eu acho que ele vai jogar com tanto ódio, mas com tanto ódio, que ele vai sim conquistar números para se tornar o jogador defensivo do ano. E do lado ofensivo da bola, eu vou de Bijan Robinson, que agora com um jogador, com um quarterback que também tem uma mobilidade terrestre maior, que corre bem com a bola também, que é o caso do Michael Penix Jr., eu acho que isso vai favorecer muito o jogo terrestre do Bijan Robinson. E talvez ele seja menos usado como recebedor, menos usado como bloqueador e mais usado como corredor, que é o que ele manda muito bem, apesar dele ser muito bom recebedor também. Então eu acho que Bijan Robinson ganha sim o prêmio de jogador ofensivo do ano, Offensive Player of the Year. E por fim, MVP, eu vou apostar em Joe Burrow. Eu vou apostar em Joe Burrow porque eu acho que eles conseguem ir para a pós-temporada nesse ano, principalmente se a defesa der uma mudada na chave gigantesca, até porque mudou a coordenação defensiva. Isso pode ser um ponto positivo para o time. Então eu creio que não seja tão terrível quanto foi ano passado. E conseguindo ir para os playoffs, se ele se mantiver saudável e conseguir jogar como jogou ano passado, esse prêmio vai para o Joe Burrow, que ele está merecendo já faz um bom tempo, ok? Então o MVP será Joe Burrow. Chegando no Super Bowl, não, já que não conta a pós-temporada, eu acho que Joe Burrow consegue esse prêmio pela primeira vez na sua história, na história da sua carreira. Eu não tinha colocado aqui nas minhas anotações quem vai para o Super Bowl. E eu estou numa dúvida. Eu coloco na NFC, eu coloco com certa tranquilidade o Philadelphia Eagles, já que também a maior parte dos palpites em relação a quem chega ao Super Bowl. Agora na AFC que bate uma dúvida. Tem sempre o Kansas City Chiefs, mas a queda de produção do ano passado talvez diga alguma coisa sobre esse ano. E não quero ser repetitivo com o Kansas City Chiefs. Ano passado tinha colocado 49ers
e Houston Texans. Eu fui exagerado pra caramba. O 49ers tinha sim uma razão de ser, mas aí teve todo aquele mundo de contusão. Mas o Houston Texans eu acho que eu forcei demais a barra. Mas agora, NFC vai ao Philadelphia Eagles. Na AFC eu estou em dúvida entre o Bills e o Ravens. E sabe aquela sensação de que apesar de eu estar torcendo muito para que os Bills cheguem no Super Bowl, eu acho que Lamar Jackson consegue esse feito pela primeira vez? Eu acho que vai ser Ravens contra Eagles. Novamente não, vai ser uma disputa de pássaros no Super Bowl. Corvos contra águias. Diga aqui nos comentários, é um absurdo isso que eu falei para vocês? Esses prêmios são de cunho duvidoso ou eles podem sim ser comprovados como possibilidade ou vocês mudariam alguma coisa? Diga nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, concordando ou não de mim. Pode deixar aqui nos comentários quem você acha que ganhará esses prêmios. Pode comentar sobre as notícias antes do MVP Awards, ou do MVP, do NFL Awards. Mas seja tranquilo, se você discorda absolutamente de mim, não tem problema. Mas saiba reclamar, não precisa ofender, ok? Então deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, todas essas coisas aí, porque isso vai ajudar muito o vídeo e tem ajudado bastante, vocês estão sendo incríveis nesses vídeos. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima semana, vamos embora para nossa touchdown, valeu!